Foi baixo. Nem eu que estou rouca. Graça e a paz, irmãos. Ande como Jesus. Como é bom falar dele. O amado da nossa alma. O Rei dos Reis. Aquele que me encontrou quando ninguém via. Aquele que foi no mais íntimo do meu ser, no mais escuro da minha alma, e não colocou apenas uma fagulha de luz, mas clareou todo o meu interior. Esse é o Jesus que iremos ministrar. Aquele que caminhou em direção a um calvário. Lá em Isaías diz, mas foi como um cordeiro mudo. Nem sequer abriu a boca, nem para dizer. Imagina nós, quando algo acontece, eita, que briga logo. Mas ele não, calmo, manso, cumpriu o propósito para mim e você estar aqui nessa noite, escutando que ele é o Deus Todo-Poderoso. E longe dele, não há luz, não há alegria, não há paz, porque ele é tudo que preenche o nosso vazio do nosso ser. Aí nesse período de 40 dias, que estamos dando pontapé, já começou, vamos falar sobre este amor. Um amor que ilumina a cidade, um amor que irradia todos que estão à procura e à espera. Mas eu e você seremos o canal desse amor aqui na terra. Aí eu gostaria de iniciar com esta frase: derrame amor e respeito por onde você passa. Grandes transformações só irão acontecer com pequenas interferências multiplicadas. Seja com os amigos, com os familiares, com os que cruzam o seu caminho. Ofereça o que você tem de mais sagrado. E o que é o mais sagrado? A sua capacidade de amar. Mas como amar? Aí a Bíblia diz, ele nos amou primeiro. É difícil, não é fácil. É bom falar apenas da boca para fora, eu amo. Mas o verdadeiro sentimento que nós temos que nutrir do amor, só os céus podem oferecer. Só o Pai é que pode aquecer a nossa alma para desfrutar e transbordar desse amor para outras pessoas. O bem que fazemos só repercute dentro de nós quando promovido no claustro da privacidade. Eu quero trazer e trocar em miúdos. É que tudo de bom que iremos fazer, seja nessa nova campanha, seja nessa temporada, a bondade primeiro tem que começar dentro de nós. O reflexo é apenas algo que dentro de nós está transbordando para as outras pessoas. Porque eu aprendo com a Bíblia, uma mão, quando uma mão oferece, oferta, a outra tem que estar escondida, a outra não pode aparecer. E eu comentei que hoje, atualmente, não só eu observo, como todos nós observamos, é que todas as boas ações, nós queremos que as pessoas vejam. Você já pensou nisso ou já observou isso? Se eu fizer algo, eu tenho que mostrar o que eu fiz. Porque se eu não mostrar, ninguém vai saber o quanto eu fui generoso, o quanto eu fui bom. Ei, deixa-me te dizer, não que eu seja contra as boas ações, nós vamos fazer boas ações nesse tempo. Mas eu quero te dizer que as nossas ações têm que ser reflexo do que há dentro do nosso ser. Quando a nossa ação é reflexo do nosso ser, a bondade não precisa ser resplandecente, mas ela tem que ser transparente, porque o nosso interior jorra essa bondade, essa capacidade de amar. Aí Jesus é tão bom, tão manso, que onde ele chega, ele reúne pessoas. Pessoas gostam de chegar até ele, pessoas querem escutar essa voz de um mestre, que não só orienta, mas exorta, ensina e dirige passos. Aí eu gosto do texto que nós iremos meditar, está lá em Lucas. Como nós iremos falar nessa noite? Sobre parábolas. Todo esse percurso de 40 dias, a nossa campanha será visitada entre parábolas. Seja do semeador, seja do rico e Lázaro, seja do jovem rico, seja do bom samaritano, quantas parábolas nós iremos aprender. Mas por que Jesus usava parábolas? Porque ele queria estar próximo das pessoas e ter uma linguagem fácil de entendimento.
É como se eu estivesse aqui e você estivesse entendendo o que eu estou falando. É como se eu estivesse com crianças e minha linguagem tem que ser voltada para crianças. Imagina um adulto falando com criança e numa linguagem que nem ele sabe. A nossa linguagem tem que ser de acordo com as pessoas que nos escutam, para que elas possam compreender. Jesus, que homem sábio, usava parábolas, sentidos figurados, metáforas, comparações com o dia a dia, para que aquelas pessoas pudessem entender qual era a missão dele e o que era que ele veio fazer aqui nessa terra. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para que eu tenha a dizer, e em parábolas abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado. Olha, isso está no Velho Testamento. Como a Bíblia se completa. Salmo está dizendo que em parábolas ele iria abrir a boca. E em Mateus 13:35 diz: eu, aí é Jesus, usarei parábolas quando for falar com esse povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Óbvio que nessa noite nós iremos falar sobre uma parábola. Mas antes eu queria perguntar: como anda o seu coração? Como você chegou aqui? Como está o teu interior? Aí na parábola, o coração será o solo. Jesus usa o solo para dizer que onde e como está o meu e o teu coração. O texto vai dizer antes que a imagem tinha um semeador, saiu para semear uma semente, e essa semente ficou à beira do caminho. Não olhe para aquela florzinha que está nascendo ali, não. Ela nasceu porque era um capinzinho e brotou, mas a semente ficou pelo caminho. E engraçado que ninguém utiliza esse solo. Todo mundo acha que o meu coração não está nesse solo, está sempre nesse. O solo cheio de pedras, que é quando a semente, o semeador jogou, mas vinha tantas rochas, tantas pedras sedimentares, que a semente não conseguiu ter raiz. Aí nesse solo, quantos de nós se identifica? Meu coração está meio cheio de pedras, ou o meu coração está em pedregulhos, o meu coração está, só Deus pode quebrar. E tem outro coração, que é quando a semente germinou, o semeador jogou, a planta estava crescendo, mas os espinhos começaram a sufocar. Talvez o seu coração esteja sufocado nessa noite. Deus colocou uma semente, que é a palavra dele, quer que essa semente germine, crie raízes, cresça, dê frutos, e esses frutos sejam internos e externos. Mas os espinhos sufocaram a planta quando ela estava crescendo. Aí não chegou a esse solo, porque o semeador jogou no solo fértil, e esse solo fértil começou a crescer, começou a germinar, começou a trazer fruto, flores, frutos, e era um solo fértil. Talvez o meu coração e o seu esteja nessa noite como um solo fértil, e é assim que eu quero. É que essa semente seja plantada, semeada, regada pelo Espírito, ela cresça e venha dar frutos sobre a sua vida. Mas avalie hoje como se encontra o solo do seu coração. E o primeiro solo é: veja se o seu coração não está duro demais. Olha o que o Jesus vai dizer na parábola. O semeador saiu para semear, e quando lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Aquela primeira imagem. Ele gostava de trazer metáforas, e hoje eu trouxe imagem. Era aquela primeira imagem, à beira do caminho. E essa semente foi pisada. As aves do céu a comeram. Trocando em miúdos, sabe o que isso quer dizer? Quando eu e você chega à casa de Deus, Ele coloca semente em nossos corações, e você bem emotivo diz: meu Deus, que culto abençoado. Já aconteceu com você? Ou comigo já. Que culto abençoado.
Quando o irmão pergunta, e o que foi que disse lá? Eu não lembro mais. Já aconteceu? Eu nem lembro mais do que disse. Mas não foi uma bênção? Mas eu não consegui lembrar. Sabe o que Jesus diz lá em Mateus? É que a palavra, a semente, era a palavra de Deus. Mas a gente apenas entendeu e não compreendeu. Veio o inimigo e o quê? Roubou a semente. E aquela semente ficou o quê? À beira do caminho. Mas eu quero te dizer nessa noite, sabe o quê? A semente que ele irá plantar hoje, o inimigo não roubará, porque você lembrará do que ele colocou em seu coração. Ela não apenas passará de um ouvido para o outro no sentido figurado, não, ela descerá para o coração, você irá compreender, e quando alguém perguntar como foi, você vai dizer, eu escutei a parábola do semeador, e Jesus está semeando o meu coração, eu não vou ficar à beira do caminho, eu estou ouvindo palavra, e é palavra de vida, vida em abundância que transforma o meu ser. Era assim, irmãos, ó. Havia o buraco, a vala. Essa semente o semeador queria colocar dentro, mas não chegou a ficar dentro do nosso coração. Ela ficou fora. E semente fora não encontra raiz. Semente fora do que Deus falou ao teu coração não vai encontrar raiz. Mas eu quero trazer as boas novas. É que a semente não ficará à beira do caminho. Ela entrará neste lugar e será regada pelas águas do Espírito Santo. Trará raiz, profundidade no devido tempo. E você trará frutos, e frutos em abundância. Mas eu quero te dizer, não se distraia. Não perde o que Deus vai falar com o teu coração nessa noite. Porque nós temos uma sensação de esquecimento. Como a gente esquece as coisas quando são boas, mas as coisas ruins são difíceis de esquecer. Mas aquilo que é bom e a palavra de Deus é boa, então não se distrai. Algo grandioso e sobrenatural está a caminho da sua vida, mas presta atenção aos sinais que Deus está dando todos os dias para você. Aumenta a tua fé e creia no que Ele está falando. Não se distrai. Não perde de vista a palavra. Deixa ela crescer dentro do teu coração. Se está duro, nessa noite é o duro que Deus irá molhar através do Espírito Santo de Deus no teu coração. E o segundo coração está ressequido demais. O primeiro duro. A palavra queria ser semeada, mas ficou à beira do caminho. E parte delas caiu sobre pedras. E quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Sabe o que é isso aqui? Eu escutei a palavra. Deus disse que ia fazer. A semente foi plantada, germinada, mas não encontrou umidade, não foi regada, e as raízes começaram a ficar secas, as pedras começaram a padecer, ficou um coração pedregoso, e onde há pedra, as raízes são difíceis de encontrar o solo. Não precisa nem entender muito de biologia, mas onde tem um terreno cheio de pedras, como é difícil você plantar e aquela planta sobreviver. Assim é a palavra de Deus. Olha como é. O semeador jogou a semente, mas o teu coração está dessa forma. E sabe quais são as pedras? As provações da vida. Sabe quais são as pedras que não deixam a semente germinar em nosso coração? É a falta de fé. É um desemprego que apareceu. É uma impossibilidade que surgiu. É uma doença. Tudo isso causou tantas pedras e começou a sobrecarregar o nosso solo, que ela não conseguiu germinar. Ela não conseguiu brotar. Ela não conseguiu encontrar
raiz. Olha, Lucas 8,13 diz: as que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Quando o aperto chega, quando as provações chegam, a semente murcha, a planta murcha. Aí eu quero dizer em sentido figurado nessa noite. Você já escutou. E quando tem pedras no meu caminho, eu vou agarrar todas as pedras que vou fazer um castelo. Você já escutou essa frase? Todas as pedras que aparecem no meu caminho, eu vou carregar todas e vou fazer um castelo. Ei, não tem pedra no caminho que valha a leveza do meu caminhar na presença de Deus. Deixa que as pedras Ele resolva. Deixa que as pedras Ele vai solucionar. Olha o que Sam Agir vai dizer. Alguém diz, pedras no caminho, eu vou levar todas. E tu vai carregar todos os problemas dentro de você e deixar que o solo fique pedregoso. Vai carregar dificuldade, vai carregar sofrimento, vai carregar problema familiar, vai carregar tantas provações, tanta coisa no teu coração, que vai ficar do jeito que a semente vai murchar. Olha o que ele diz. Um dia eu vou construir o meu castelo, mas eu te digo, pedras no caminho, eu não vou levar nenhuma, porque não há castelo que valha a leveza do meu caminhar. Ei, não há problema que Deus não possa solucionar e resolver. Mas deixa e coloca nas mãos dele, continua caminhando, leve na presença dele e deixa essa semente germinar e crescer dentro de você. Mas há outro solo, que é o solo que está sufocado demais. O primeiro, duro. O segundo, ressequido. E o terceiro, sufocado. E quando eu digo sufocado, meu irmão, tem pessoas que estão emocionalmente sufocadas. Tantas coisas, prazeres, riquezas. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero construir, eu quero isso, eu quero. E sufoca a semente que Ele plantou no teu coração. É aquela plantinha que começou a crescer, já tinha até folhas, mas os espinhos vieram, outras plantas vieram e a sufocaram. Se teu coração chegou nessa noite dessa forma, sufocado, o Rei, que é manso, suave, vai trazer bálsamo ao teu coração. Se você chegou tão sufocado, com tantos afazeres, com tantas coisas que ainda não foram solucionadas, acalma, porque o bálsamo do Espírito Santo vai chegar ao teu solo, que é o teu coração, retirando os espinhos e trazendo paz e alegria. Aí isso eu me lembrei de uma planta. Lá em casa nós temos várias plantas, e Deus costuma ensinar, da forma que Ele ensina na parábola, Ele nos ensina de maneira leve. E eu tinha uma planta lá em casa. Eu fui dar uma de jardineiro. Peguei esta planta, coloquei toda a pá, todo o tecido, escavaquei a raiz, porque eu queria retirar, porque eu estava achando que o lugar que ela estava era feio, e eu queria plantar em outro lugar. Resultado, um bom jardineiro como eu, como sou, a planta aconteceu o quê? Morreu. Eita, eu olhei para a planta e disse, morreu. Mas eu fiquei com pena, porque fui eu que causei a morte dela. E quantos de nós, a semente está, mas nós somos os causadores dela não crescer dentro de nós. Sobrecarregando. Tudo que é fado. Óbvio que a planta não estava carregando, mas eu quero te dizer que somos nós que às vezes matamos a semente. Aí eu peguei o vaso, tirei do local, porque eu não estava mais gostando, que a planta tinha morrido, e coloquei no corredor, porque eu queria mais o vaso, agora tinha que ficar escondido. Se a planta não tinha, porque o vaso ia ficar lá sem. Passou um tempo, a planta começou a brotar. Minha mãe chegou e disse, ei, vai lá no corredor e olha, a planta está sambando da tua cara. Eu disse, como assim a planta está sambando? Vai lá olhar. Quando eu olhei, meu irmão, a planta brotando novamente. Ei,
se estão tentando sufocar a semente que Deus colocou no teu coração, não vai conseguir. Está repreendida e destruída em nome de Jesus, porque ela vai crescer, germinar, encontrar raiz e dará frutos, e frutos em abundância. E ela não parou por aí não, passou os dias. A planta que estava toda meio assim, que eu queria mudar para outro lugar, ficou bonita e ainda colocou flor, para sambar mais ainda da minha cara, porque ela passou um tempo sem colocar flor. Mexi a planta, ainda voltou com flor. Ei, onde eu quero trazer no sentido metafórico, aonde as águas do Espírito Santo molhar a tua semente, ela irá germinar, irá trazer flor. É ressequido, é duro, é à beira do caminho, ele irá transformar todos os corações, mas se tornará fértil na presença dele. A outra parte, que era dos espinhos, caiu, cresceram e as plantas ficaram sufocadas. Mas eu quero te dizer nessa noite, como Mateus 6,25. Portanto, eu lhes digo, está preocupado? Não se preocupa com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, o que beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Sabe o que ele está dizendo isso aqui? Busca primeiramente o meu reino, porque as demais coisas serão acrescentadas. Mas não deixa a plantinha ser sufocada por essas coisas. Ela se encontra assim, ó. É o teu coração nessa noite? Olha bem, era uma planta, tinha tudo para estar viva, mas ó, os espinhos, tudo começou a entrelaçar. E talvez o teu coração nessa noite esteja tão, mas tão apertado. Ei, Deus vai alargá-lo, Deus vai quebrar todos os espinhos, mas o seu coração voltará a ter vida nessa noite, e vida na alegria do Espírito Santo. Você pode não ser suficiente para os outros. Sabe que muitas vezes a gente se julga muito que a gente não conseguiu ter, ou não conseguiu ser suficiente para tal pessoa. Eu não consegui dar conta de tudo que eu deveria dar conta. E quem disse que você tem que dar conta de tudo? Você apenas precisa ser necessário para você mesmo. Olha para dentro de você e retira todas as ilusões, e deixa que Deus faça morada e trabalhe dentro do seu interior. E por fim, veja se seu coração está frutífero. É o último. O semeador saiu e encontrou uma boa terra. Cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Aí eu queria que você se colocasse de pé. Se coloca de pé. E nós vamos ler juntos. Olha, aqui era o semeador. Semeou. A planta não encontrou um solo pedregoso. A semente não ficou à beira do caminho. Os espinhos nessa aqui não conseguiu sufocar. Ela cresceu e deu frutos. Ela cresceu e deu. E uma pessoa com um solo frutífero, aí nós vamos ler juntos, tem um coração que? Bom. E o coração bom é o que? Humilde. Possui uma vida harmoniosa, sem malícia. O Espírito de Deus flui naturalmente, porque a palavra está presente. Um solo frutífero encontra o que? Um coração generoso. E o que é? Possui boa índole, bom caráter. Sua integridade serve de exemplo para outras pessoas. O solo frutífero encontra o que? Um coração ouvinte. Não escuta somente as palavras, mas reconhece a voz de Deus. Busca discernimento e sabedoria. Um solo frutífero, ele encontra o que? Calma. Nós vamos ler.
Voltou. Um solo frutífero encontra o quê? Não guarda para si o que recebe de Deus. Seus frutos são internos e externos. Um coração, um solo frutífero, por último, bem forte, é um coração perseverante. Não se deixa desanimar com facilidade. Ele luta e não desiste dos projetos. Continua a sua caminhada, confiando em suas ações. Têm início, meio e fim. Firme, estruturado, não abala a sua fé. Eita, Deus maravilhoso! Sou encantado por Ele. Sou apaixonado por Ele. O solo frutífero, quando está dando fruto, germinando, ele encontra uma pessoa humilde, uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que não escuta só a palavra, mas tem discernimento para ouvir a voz do mestre que o alicerçou. O solo frutífero, ele dá frutos, e esses frutos são internos e externos para que outras pessoas vejam. E o solo frutífero, ele é perseverante. Ele não desanima, porque ele sabe quem colocou a semente. Ele vai até o fim em seus projetos. Ele sabe que tem início, tem meio e tem fim, porque ele é firme, estruturado, e nada abala a sua fé. Esse é um solo frutífero na presença dele. Eu queria, que eu não sei como o seu solo está nessa noite. Se ele está à beira do caminho, se ele está cheio de pedras, se ele está sufocado por tantas coisas, mas nessa noite ele será frutífero, porque a semente será plantada, germinada e crescerá no seu devido tempo. Então fecha teus olhos mesmo, não olha para mim não, e vamos cantar essa canção conosco, bem lindamente para o nosso Deus, porque Ele merece.